Olá, boa noite, quem está chegando aí. Olá, Gleice, tudo bem? Muito boa noite. A gente já começa. Olá, aqui minha parceira de hoje para a gente iniciar. Vamos lá. Olá. Olá, boa noite, Rogério, boa noite, Fernanda. Não, boa noite, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Wellington? Tudo certinho. Estamos aqui. Preparada para conversar bastante? Eu tô sempre preparado para conversar contigo, né? Eu acho que a Ah, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, eu vou seguir as normas de conversação não violenta e vou perguntar para a doutora se eu posso lhe chamar de apenas Fernanda. por favor, Por sempre. quê? Porque nós temos uma amizade que transcende o tempo e transcende os diplomas. Com certeza, com certeza. Fique à Então, vontade. porque eu provavelmente vou pagar muito mico se eu for te chamar de doutora o tempo todo, eu vou começar a falar Fernanda, não, doutora, não, Fernanda. Então a gente vai para uma. Olha, Tanto porque deixar todo mundo saber que isso é uma conversa, um bate-papo. Não é muito formal, porque eu acho que o formal distancia um pouquinho você, às vezes, daquele conteúdo. Então, assim, eu acho muito interessante a gente fazer isso. Eu estou tentando ver aqui, Fernanda, porque eu não sou muito legal aqui. Ah, tá. Não, tá dando certinho. você Bom, me ouve eu acho. bem? Eu te ouço bem. Você me ouve bem? Sim, tudo certo. Então tá ótimo. Ó, então acho que a gente vai dar 5 minutinhos. Vamos jogar a conversa fora por 5 minutinhos, pessoal? Oi, olá, quem está entrando? Entrou, Oi, Rani Madalena, Antunes. Camila, Rani, Olha, ó, que legal. Aline, Muito todo mundo legal. interessado no tema, né? E Muito bom. curioso você falar de doutora, porque lá no escritório nós já abolimos isso. Ah, é? Não. Que legal. Que Há muito interessante. tempo, há muito tempo. Não Muito precisa. bom. Entre nós já não existia, e com o cliente, mas por que se a gente é igual? Né? Quando ele assina a procuração, a única coisa que ele faz é me transferir aquele problema para eu resolver para ele. A gente está ali no mesmo barco, então É, é não tem essa ótimo. necessidade. Eu acho que é interessante porque quando a gente se apresenta, né, em qualquer lugar, você já leva um título junto, já leva toda uma etiqueta, já leva toda um rótulo, né? E eu acho que é interessante quando você não se apresenta, você fala eu sou ser humano, porque aí você se põe Né? primeiro como ser humano, depois com algum título que você aí merecidamente conquistou, né? Eu acho que é Nossa, interessante isso legal essa também, sua fala. Acho que vai fazer. né? Vou até guardar para a gente comentar isso no meio do No nosso meio da nossa. bate-papo. Ok, eu também estou com meu bloquinho de anotações aqui, já avisando todo mundo que se vocês não me ver olhando aqui do lado, é que eu estou com anotações em todo lugar, porque senão a gente começa um devaneio aqui, a gente não segue, não traz aqui conteúdos legais para vocês. Então vocês vão me ver aqui olhando aqui do lado do computador, ou aqui no meu bloquinho de anotações, a gente está aqui muito à vontade, nós estamos entre amigos. Então, ó, 7h31 em ponto. Então vamos lá? Primeiro eu Bora vou começar. começar apresentando essa grande amiga de muitos anos, tá? Doutora Fernanda Miranda, advogada trabalhista do escritório Duarte Tonetti Advogados. Ela também é palestrante, ela também é líder e ela também é mãe do Murilo. Uma das tarefas Muito mais obrigado. difíceis. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazerzaço estar aqui contigo. Eu sei, eu sei quanto você busca autoconhecimento. Os nossos papos são sempre muito legais. E foi de um papo que você chegou aqui, né? Verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada até pela a forma que me apresentou. Adorei a mãe do Murilo. E, de fato, a gente conversa, se conhece. Não vou repetir tanto tempo para ninguém fazer conta, mas a gente se conhece realmente, como você disse, além de títulos, além de currículos, né? E Exatamente. nossas conversas são sempre muito produtivas, sempre me fazem pensar muito.
é muito legal levantar insights juntos, né? Levantar insights separados já é legal, agora junto é mais legal ainda. Gostaria também de me apresentar aqui, eu sou Wellington Borzani, para quem ainda não me conhece, sou psicanalista formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise. Hoje, especialista em desenvolvimento humano, eu trabalho muito com programas de mentoria em relacionamentos, em conflitos e em performance. Trabalho, então, bastante com o corporativo, mas também com a clínica, que é uma paixão que eu tenho também. Realizo palestras, workshops, né? E tudo que a gente pensar que permeia o ser humano, né, está ligado à psicanálise e a desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então, as pessoas que sentirem aí curiosidade, é só por lá, o Wellington Borzani na internet, você já vai ter lá todo o currículo, todas as coisas lá. Bom, eu pensei em começar com alguns acordos, Fernanda. Embora a gente não seja formal, é deixar as pessoas saberem o seguinte. Primeiro, por favor, interajam com a gente, tá? A gente quer saber de vocês, a gente quer... Eu vou devagarinho. Olha, eu não sou um tech expert, mas assim, vocês passando aí as perguntinhas várias vezes, a gente vai chegar aí num acordo e começar a ver o que vocês estão falando, o que vocês estão achando e tudo mais. A Fernanda, vou pedir para você me ajudar nisso, tá, Fernanda? Porque eu não estou vendo muita gente aqui. Também, chame seus contatos, interaja com a gente, que assim que o Instagram vê que esse conteúdo é legal, é relevante para passar para outras pessoas, curta, compartilhe. Amanhã esse conteúdo estará no YouTube da Levantando Insights também, então se você quiser dar um pulinho lá, se você que está assistindo agora quer passar para alguém, né, também faça isso, vocês ajudam bastante o canal. Se você gostar, eu estou fazendo meu merchan, tá, Fernanda? Se você se interessar em programas de saúde mental para a tua empresa, por favor, www.newin.com.br. Mas, de novo, se você não memorizou isso, vai lá, Wellington Borzani na internet, você vai ter tudo lá. Fernanda, estamos em janeiro. Janeiro é comemorado, janeiro branco, sobre saúde mental. Vou perguntar para você, como é que está a sua saúde mental? Senhor, vou te falar que eu estou cuidando dela, tá? Legal. Minha terapia está em dia. Legal. Isso ajuda, minha terapia está em dia. Agora, é que tá difícil manter a saúde mental nesses últimos tempos, né? Seja janeiro, dezembro, fevereiro, tá uma loucura. Interessante essa sua pergunta, não esperava isso. Então, você não vai esperar muitas coisas hoje, mas não tem problema. Eu passei um roteirinho para você, mas a gente vai sair um pouquinho do roteirinho. Muito bom. Eu acho que é interessante a gente falar bastante de saúde mental, Fernanda, porque muitas pessoas, elas não têm essa visão de saúde mental de hoje, né? Quando você fala saúde mental, que eu não tenho saúde mental, ou que eu tenho saúde mental, isso já remete a alguma coisa. Não, então você é doente mental, então você tem alguma doença que precisa estar dentro de um hospício, ou então precisa tomar remédio. Gente, não é só isso, né? A saúde mental, ela começou a ser... Ela tem uma releitura agora. Então, saúde mental hoje se trata do seu bem-estar, do seu autodesenvolvimento, né? De você conseguir lidar com os perrengues da vida de uma forma natural, de uma forma sóbria, né? Então, assim, quando você busca programas de autoconhecimento, ou se você busca algo assim, eu acho muito interessante, porque você começa a ver que, assim, a vida é isso que está aí. É realidade, é o real, né? Então, assim, como é que você vai lidar com tudo isso, né? Eu acho que isso é importante. O que você acha? E acho que muita gente está se perdendo nisso. Acho que, felizmente, tem muita gente procurando ajuda, sim. Tá? Existe ainda um preconceito, como você disse, inclusive quando se fala em tomar remédio, as pessoas se assustam, né? O que, na verdade, não necessariamente precisa ser. Se você tiver uma pressão alta, você não vai tomar remédio? Se você tiver dor de cabeça, você não vai tomar remédio? Não estou fazendo aqui nenhuma apologia à medicação ou se automedicar, mas sim a tratamentos. Se você, de fato, tiver a necessidade, por que não? Acho que isso é um preconceito que já deve ser quebrado logo de momento. No primeiro... Um paradigma, né? Que tem que realmente cair por terra. Exatamente.
E foi interessante, você veio me buscar, eu até vou contar para todo mundo, você veio conversar comigo sobre burnout umas semanas atrás, foi aí que surgiu a ideia da live, né? E é muito interessante, porque teve alguém que me perguntou o que era, que não sabia o que era burnout, né? E teve pessoas que realmente ainda não estão acostumadas com o termo. O termo não é novo, tá? O termo é de 1974, esse Nossa, burnout. nada novo mesmo. Não, não é. E assim, é interessante, mas eu não sei quanto a você, mas na minha época, eu ouvi os meus pais falando, olha, o sujeito está estafado. Ah, eu tô com estafa. Chamam de estafa, né? Que é esse Uhum. esgotamento total. Então, é interessante a gente trazer, acho que para as pessoas, o significado, né? Burnout, do inglês, é queima total. Então, você queimou até o último. Não tem mais o que queimar. Para a gente pôr em português, é o esgotamento total do indivíduo, psíquico e fisicamente. Então você está com burnout. Só que tem um grande detalhe, essencial, sempre conectado a trabalho. Então esse burnout que você sente, essa síndrome do burnout que você sente, sempre a causa dela principal é o trabalho. E Foi aí eu por te isso que eu te pergunto, procurei. é, e aí eu te Justamente pergunto, como, né? É, como é que você encara isso como líder? E como é que você vai encarar isso, por exemplo, para assistir as empresas que procuram o seu escritório? Como é que você encara isso? Bom, vamos lá. Você falou uma coisa bem interessante. Só o termo não é novo, mas como a doença em si também não é, né? Uhum. A diferença é que desde 2019 ela passou a ter um CID, um código, né? Para quem não sabe, CID é uma tabela com códigos que identificam as doenças. Quando a gente vai ao médico, ele coloca no atestado, né? Muita empresa pede, mas não tem CID, não é obrigatório ter, né? Aliás, precisa da autorização do empregado para colocar o CID no atestado médico. Uhum. E quando você pede e ele coloca essa doença, essa síndrome nessa lista de doenças, ela atribui a causa completamente ao trabalho. E essa é é a nossa grande missão agora. Como trabalhar isso? Essa sua pergunta de como você vê isso como líder? Como líder, eu te falo o que eu falo para os meus clientes. A gente tem que ter atenção. Você começou falando da saúde mental. A saúde mental tem que ser vista assim como a saúde do ambiente, assim como a saúde da empresa, do lado financeiro, é um pacote só. Não adianta você só ver o lado do monetário e não ver o lado humano. Que eu falei que eu ia segurar no começo da nossa conversa, que quando a gente fala de empresa, muitas vezes a gente imagina paredes, né, CNPJs, mas não, são CPFs, são pessoas. O próprio dono da empresa pode estar sofrendo isso. Com essa pressão toda, imagina que de repente todo mundo teve que colocar todos os seus empregados para casa, mantê-los, né, no emprego, porque existe uma preocupação, uma cobrança social, uma responsabilidade social. São famílias que muitas vezes dependem daquilo. Imagina só quantas bocas são alimentadas ali, né? Tem empresas que marido e mulher trabalham, toda a renda vem de um único lugar. E essa pressão toda do trabalho também recai sobre ele. E nessa pressão ele pode transmitir para o seu empregado. Imagina o ciclo, cadeia, né? Talvez ele nem perceba, por isso que é importante todo mundo se conhecer, por isso que é importante a saúde mental, que você abriu a conversa de uma forma tão inteligente, ao meu ver. Porque realmente falar para a empresa hoje que saúde mental é importante, a gente talvez volte naqueles paradigmas iniciais. Naquilo que isso é frescura, é corpo mole, é preguiça, só que isso tem um preço. Pensar assim hoje é caro. E cada vez vai ficar mais caro. Vamos falar sobre isso? Eu vou trazer aqui uns dados, até para todo mundo estar a par, que eu, mesmo trabalhando com isso, eu fiquei muito surpreso. A Agência Europeia por Segurança e Saúde e Trabalho considera o esgotamento dos funcionários um dos maiores problemas no trabalho.
A cada ano, a economia mundial perde cerca de US$ 1 trilhão em produtividade devido a distúrbios relacionados à depressão e ansiedade. Para as empresas, o custo do burnout, para as empresas no Brasil, eles têm um custo de US$ 80 bilhões. Gente, não tem nada pequenininho no custo e na consequência desse burnout. E esse último dado que eu dei sobre US$ 80 bilhões é da revista Exame de 2020. Então não é de longo tempo atrás, não, né? E os custos, esses custos se referem a custos médicos, baixa produtividade, absenteísmo, turnover, passivos trabalhistas e outros orçamentos e treinamentos profissionais. Então, custa caro, custa muito caro não se preocupar com burnout hoje em dia. Aliás, não se preocupar com a saúde mental hoje em dia custa muito caro, porque custa muito para a empresa e custa muito para a pessoa que vai passar por isso, porque assim, o sofrimento psíquico é muito intenso, né? Você pensa assim que existe geralmente a pessoa que tem o burnout, que começa a sentir os sintomas da síndrome de burnout, essa pessoa não é aquele cara que não trabalha um pouquinho, não, é aquele cara que trabalha muito. E muitas vezes essa pessoa ela não vai identificar, porque para ela está fazendo certo. Ela está indo em busca de um desejo, né? Ela está querendo satisfazer aquele desejo. Só que ela não percebe que esse desejo vai colocá-la em um local muito perigoso, né? Olha que curioso que você está falando, que a pessoa não percebe, que ela vai fazendo, às vezes não é nem solicitado pelo empregador, não é o chefe dela que está pedindo, é uma coisa interna dela. Por isso que é importante essa conversa, essa participação do RH, ele perceber, chamar essa pessoa para uma conversa, por que você está excedendo, todo mundo fica 10 horas. Um exemplo, você fica 12 aqui dentro. Eu vejo seus e-mails de madrugada, você não está dormindo, o que está acontecendo? Por que isso está? Porque também a gente sabe que existem aqueles que, com fuga, né, de alguma situação, mergulham no trabalho. Eu ouvi uma psiquiatra falando que eu achei bárbaro a frase dela. Trabalhar cansa, mas não pode adoecer. Cansa, a gente sabe que trabalhar cansa. Não é parque de diversão, não é férias. Se fosse assim, não precisaríamos tirar 30 dias para descanso, para renovar a energia da cabeça, para se desligar. Não seria assim, se fosse algo tranquilo. É estressante? É. Mas o estresse também, você melhor do que eu, pode dizer que não é ruim dentro do limite. A gente precisa disso também. Assim como o medo. Assim, são sentimentos que a gente tem que viver. Só que a questão é como e quanto, né, viver. Então, esse ponto que você pegou é onde que eu acho que é a maior dificuldade hoje para os RHs. Perceber aonde é o limite. É tênue essa linha entre estou fazendo o que eu posso, o que eu devo, ou estou fazendo, excedendo sem nem perceber. Querendo mais, entregando mais, me cobrando mais. E aí eu te pergunto, você imagina que se eu fosse a empregadora, e estou recebendo você que está trabalhando, fazendo horas, me mandando e-mail, eu posso até achar interessante isso. Por que eu vou te parar se você é um super produtor? Né? Por que eu vou te parar? Porque se eu não te parar, o seu corpo vai parar. E quando o seu corpo vai parar, eu vou pagar por isso. Porque eu posso não ter pedido, mas eu fui omissa no momento de ajudá-lo a encerrar com essa situação. E é o que nós falamos, né? Como sendo doença do trabalho, o empregado vai ser afastado, ele vai para o INSS. Isso no grau mais leve, ele pode até se recuperar, voltar ao trabalho. Mas e como que eu sei se ele se recuperou? Se não vai ter gatilhos, né? Que amanhã ele vai ter outra crise, eu não vou ter esse afastamento de novo. Porque a partir do momento que ele está num ambiente tóxico, ou se ele está dentro dos gatilhos, ele não consegue mesmo sair disso, né? Você mencionou, né, sobre o empregador tendo aquele funcionário alta performance,
e produzindo, e produzindo, e produzindo. Ninguém quer parar esse cara, principalmente ele. Ele não quer ser parado, porque ele tem, acho que todos nós temos, a falsa ilusão de que ele é totalmente, como se diz, ele é insuperável, ele consegue ir à Super frente, homem, super mulher, ele super vai Mulher conseguir, Maravilha. ele é unstoppable, right? Ele não consegue, nada para ele, né? É. Porque é aquela adrenalina, aquela coisa de você, puxa, não, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, Só que vai ter uma hora que isso vai se perder. Eu vou pedir a sua licença para compartilhar com você e com todo mundo as fases do burnout. Olha só que interessante. Compulsão em demonstrar seu próprio valor. Incapacidade de se desligar do trabalho. Negação das próprias necessidades. Fuga de conflitos. Reinterpretação de valores pessoais, família, momentos de descanso, hobbies. Negação de problemas, olha só. Distanciamento da vida social. Mudanças estranhas de comportamento. Despersonalização, que é quando você não consegue enxergar o próprio valor das suas necessidades. Vazio interno. Depressão. Até que ele chega na fase do síndrome de burnout mesmo, que ele precisa entrar com intervenção médica e tudo mais. Aí eu pergunto para você, olha só que caminho essa pessoa trilhou. Será que ela não conseguiu perceber, né? Será que um líder não conseguiu perceber, a empresa não conseguiu perceber? Olha, deixa eu ver aqui. Ana, acho que é Ana, disse que tenta ver os vendedores que ganham comissão, eles trabalham muito mais pelo dinheiro do que para cumprir as metas da empresa. Com certeza. Aliás, todos nós trabalhamos pelo dinheiro, né? Mas, enfim, a questão não é trabalhar muito. A gente não está aqui falando que as pessoas têm que ter corpo mole, que não tem que produzir. Pelo contrário, elas só têm que ser conscientes. Isso não tem que ser sofrível. Você tem que fazer com prazer. Você tem que fazer... o trabalho tem que ser dos pedaços da pizza da sua vida. Tem que ser prazeroso estar com a sua família, tem que ser prazeroso o seu relacionamento conjugal, seu filho, o lazer, o momento que você toma banho, dormir, é necessário dormir, né? E o trabalho tem que ser mais um. Quando você começa a acordar e fala, lá vou eu para aquele lugar, é porque alguma coisa já está pegando. Exatamente, né? E é interessante porque... algumas coisinhas que eu quero trazer. Eu tive uma paciente que, na primeira sessão, né, ela me deu todo o currículo dela, conversou sobre tudo, e na primeira sessão, eu perguntei para ela, tá, e o que você faz por você? E o silêncio ficou, porque você sabe que na análise, na terapia, a gente trabalha muito com esse silêncio, né? O que você faz para você? E o silêncio veio como um rojão no meio da sessão, né? Então, assim, o que você faz por você? Eu acho que é algo que as pessoas podem começar a se perguntar a partir de agora. O que você faz por você? E, assim, não é coisa assim de... eu me cuido, eu passo maquiagem, né? Eu me visto bem. Não. O que você faz que você tem prazer de fazer, a não ser o trabalho. Fora do trabalho. Né? Porque muitas pessoas se definem. Não é errado ser prazeroso. Não. Aliás, é uma delícia fazer aquilo que você gosta, o seu trabalho ser prazeroso, maravilha. Ganhar dinheiro é o que a gente quer, lógico, né? Você sabe que tem uma dica, né? Que quando você sente remorso por estar se divertindo, olha, já é uma grande dica para você ver que pode ser que você esteja entrando nesse caminho. Porque quando você começa a se sentir, puxa, eu não posso fazer, eu tenho que pôr prioridade como meu emprego, toda a prioridade no emprego, e começar a não prestar atenção no seu redor, e em você mesmo. Até porque, eu vou ser muito sincera, eu tenho muito receio, eu sou uma super fã da psicanálise, da terapia, da mente, acho a mente da gente incrível. Acho super importante ser doença, mas ainda tenho um receio muito grande de ser doença do trabalho taxativa. Você lembra do assédio moral?
Acho que você lembra, Sim. não, né? O assédio moral, em determinado momento, até hoje, ele é como se fosse a batata frita numa ação judicial. Você pede hora extras, você pede atraso no salário, você pede e dano moral. Porque eu era sofrido, porque no começo se dava valores absurdos até. Foi se dando. Hoje foi vendo que o dano moral ficou banalizado, né? Tem que se fazer uma prova dele. Não estou dizendo que Ah, não exista, né? Só que se tem que provar. Antes o pedido era mais convincente, era mais fácil ganhar o dano moral. Tá? Não estou aqui dizendo que não exista. Nos meus clientes certamente não, porque a gente trabalha muito isso. Tá? Já existiu sim empresas onde eu tive que fazer palestras, a gente teve que educar os líderes, porque vinha do líder o assédio, e isso poderia, no futuro, gerar nessa pessoa assediada essa síndrome que hoje a gente já sabe que está relacionada ao trabalho. Mas olha como eu acho muito perigoso, eu estou aqui até defendendo nesse exato momento as empresas, por quê? Porque se você não se cuida, vamos lá, Wellington, você não se cuida. Você realmente está fugindo de algo muito pessoal. Só você sabe. Você não contou para seus colegas, talvez nem você saiba. Por que, que você está trabalhando tanto? Por que, que para você é mais prazeroso? Por que, que você tem essa culpa de estar num bar tomando uma cerveja num dia de calor, enfim, do que estar trabalhando? E amanhã você adoece e vai falar que você estava num ambiente tóxico. Esse ambiente não necessariamente era tóxico. Você estava vivendo uma situação tóxica. E o perigo de você viver uma situação tóxica, principalmente se você estiver na liderança, é passar a tornar o ambiente que não era tóxico, tóxico. Porque aí você vai cobrar dos demais que tenham a mesma atitude que você. Por que, que eu acho importante falar isso? Porque você falou, você como líder. Como líder, a gente tem que absorver, porque a gente também tem cobranças, a gente tem que filtrar e cuidar da equipe. Você precisa de uma equipe salutar para ir junto com você, assim como você precisa estar salutar. Então, esses focos não podem ser, essas saídas não podem ser ruins. Você não pode se cobrar porque viajou, porque tomou uma cerveja, porque você precisa de válvula de escape. E você não precisa ser robotizado. Acho que essa é a grande palavra. Você é um ser humano, a gente falou no começo. Empresas são feitas de pessoas que falam com outras pessoas. Na verdade, exato. é só troca de informações e de favores. A gente está voltando, como sempre foi, né? Troca. Em vez de eu te dar uma caneta e você me dar um espelho, hoje nós trocamos conhecimentos, nós Uhum. trocamos outros tipos de serviços, talvez, não produtos, né? Mas são trocas entre pessoas. Então tem que ser saudável para todo mundo, né? Porque eu sempre falo para os meus clientes, não adianta, por exemplo, um vendedor vender muito, te traz um lucro nas vendas, se amanhã você vai pagar numa reclamação trabalhista, por exemplo, excesso de alguma coisa. Então ele não trouxe. Ele só adiantou que ele vai pegar de volta. Não é certo, né? E uma curiosidade que eu fui buscar quando eu comecei a estudar o assunto, aumentou muito o número de afastados no INSS com a síndrome de burnout. Sim, E sim. uma coisa que muita empresa não sabe é que o INSS pode e vem fazendo entrando com ação de regresso contra em face dessas empresas. Então, se você foi afastado porque ficou doente por uma situação relacionada ao seu trabalho, essa empresa que te adoeceu é quem deve arcar com esses prejuízos. Então, o INSS cobre esse período de afastamento e depois cobra da empresa. Então, olha como tudo, quando a gente vai pondo no lápis, um trabalho de conscientização, um trabalho de prevenção, que acho que é a palavra do momento, porque não adianta a gente depois tentar remediar, é prevenir, né? Não deixar que ninguém adoeça, não deixar que ninguém perca a sua vida, seu dinheiro, nada, né? Que não vai, acho que é isso que a gente tem que fazer hoje, olhar para como prevenir. É. Eu falando com você, eu lembrei de uma situação. Eu tenho um amigo, muito amigo, de coração, assim, que é advogado, é formado em direito, tirou a OAB, advogou, eu não sei o que aconteceu, ele nunca me contou.
o que aconteceu dentro da empresa, mas ele simplesmente desistiu da carreira. Ele desistiu. Ele não pode nem ouvir falar. Ele parece que apagou os 5 anos que ele estudou. Porque até assuntos ligados, ele era de uma Talvez área, um né? trauma. Então, olha como é maluco isso, É. né? É perigoso isso. A pessoa despendeu quanto tempo da vida para se formar? O estudo, quanto custou financeiramente, quanto custou de tempo, de desgaste, de sonhos. De repente, você desiste de tudo isso por uma situação. E assim, é tão grave a coisa que ele não consegue contar o que foi. Ele simplesmente não advoga mais. E pronto. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você vai numa reunião com 2 clientes, tá? O primeiro cliente que você tinha reunião chegou num Fusquinha. Tá, O segundo cliente chegou numa Ferrari. tá. Honestamente, qual você acha que é o que tem mais sucesso? O que está mais apto a pagar pelos seus serviços? Ah, se a gente for olhar financeiramente, você pressupõe que a Ferrari tem mais A gente condições de pagar. pressupõe, e eu vou falar para você, eu acho que está aí, né, um grande gatilho para um burnout. Você é exigido, é demandado pela sociedade o teu sucesso. Então, Mas você eu, começa como um líder, por exemplo. O líder é o cara que você vai ter que inspirar pessoas. Você não pode mostrar fraqueza. Você tem que. Então, assim, esse líder, né, autoritário, né, que não tinha flexibilidade, e era o cara, esse líder está caindo por terra. Por eu quê? acho que Porque depois de muitos anos, né, que nós temos de uma liderança totalmente voltada para o lucro da empresa, né, as empresas começaram a perceber o que você disse. Atrás do CNPJ existem muitos CPFs, uhum, né? Então existe o ser humano. E ser humano, por mais que muitas vezes o corporativo não dê muita chance, o ser humano é biopsicossocial, ele tem a parte psique, ele tem a parte de. E influencia muito no dia a dia. Então, quando você pensa que você tem um funcionário, né, que tem, por exemplo, esse desejo de realmente conseguir conquistar, esse cara ele vai fazer de tudo para conseguir o objetivo dele, passar por cima de muitas vezes, de muitos limites, né, que ele próprio desconhece, e isso vai começando a criar nele esse senso de eu sou soberbo, eu consigo, eu faço. E ele vai exigir isso das outras pessoas, que vai projetar isso no outro, né? Se eu consigo, se eu faço, se eu sou, por que o outro não pode? E aí vai começando a contaminar esse ambiente. Hoje a gente fala muito em segurança psicológica, que é o líder, né, propiciar para esse time condições suficientes para que esse time possa se expressar sem sofrer chacota, que possa errar, que possa sofrer riscos. A gente fala muito disso. Então, hoje, esse é o líder que olha para todo mundo e fala: eu sou ser humano e eu sou vulnerável, como uhum. todo ser humano. Que a Eu, vulnerabilidade começou a ser sinal de fraqueza, e não é. eu acho que as coisas, eu até agradeço, isso estão mudando um pouco. A questão de chefe, né? De ser, tenho isso, eu tenho. Tá assim, observando que a gente precisa de diferenças, né? Não dá para Uhum. todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo ser um ser pensante, ou todo mundo ser rápido, ou todo mundo ser. A gente precisa dessas diferenças numa equipe para que a coisa flua. É diferente, talvez, numa produção. Aí eu vou concordar quando a gente fala em fábrica, que é uma coisa muito mais mecânica, talvez eu consiga padronizar um tipo de empregado, as atitudes, o perfil, eu consiga contratar pelo perfil mesmo, não sei. Estou imaginando que existe essa possibilidade do RH direcionar aquilo que ele quer. Mas se você parar para pensar, talvez
Olha como é curioso a sua pergunta. O Fusquinha Azul, ele tem o Fusca Azul porque ele quer. É gostoso, é um prazer. O vô dele tinha. O bisavô, aquilo para ele é amoroso. E financeiramente ele tem condições de ter muito mais carros do que o outro, que está lá, né? Então, assim, essa questão desse julgamento é complicado, né? É Acho que complicado. e aí você tocou, eu preciso ser. Sua cobrança. É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar muito. Exatamente, Para de. exatamente. É porque a pessoa compra esse conteúdo do externo. A É, sociedade vende essa ideia de sucesso, de felicidade eterna, de tudo mais. Então, a sociedade vende isso hoje. Está aí em todo lugar, em toda mídia social. Abre o Instagram que alguém está triste. Abre é, qualquer mídia social que alguém está falando, olha, hoje não deu certo. Não tem, né? é Então, assim, verdade. essa perfeição, essa persona que é criada ali, todo mundo começa a ser influenciado. E aí ele compra essa imagem e começa também a pensar que, não, essa é a vida real. E muitas vezes não é. É que como empresário a gente tem algumas situações, né? Eu tenho aquelas pessoas realmente que são corpo mole, que não gostam de trabalhar. Tem, né? A gente não pode fazer vista grossa, a gente tem isso. E tem aquele que realmente está ali doente, mas está lá fazendo o trabalho dele, que não precisava, tá? Mas acha. Quer ver uma situação que eu acho que ficou muito nítido isso? Com a pandemia, todo mundo em casa, a gente percebe que aumentou muito mais o trabalho. As pessoas querem mostrar, porque elas têm medo de, por não serem vistas, imaginarem que elas não estão executando, sendo que uma coisa não está ligada à outra. Você pode estar dentro do escritório e enrolar 8 horas, como você pode estar na sua casa e trabalhar 12. Né? É o quanto você entrega e como você entrega. Então, eu acho que esse olhar tem que ser. A gente tem que aproveitar, tentar, se é que existe uma coisa boa dessa situação horrível que a gente viveu e vive ainda um pouco dela, é isso. Né? Se respeitar, respeitar o próximo, não quer dizer que eu não tenha preocupações, não quer dizer. Isso dos dois lados. Tanto o empregado quanto o empregador. O empregador também não tem uma vida mansa, a gente já falou isso, pelo contrário. Para você ter seu emprego, ele precisa estar com a empresa em dia. Quantos tiveram, quantos fecharam? Quantos não tiveram pedido, não tem insumo, não tem, quantos quebraram, né? E isso a gente está vendo na economia. Então, assim, o que a gente puder ajudar no sentido de diminuir os riscos de ambas as partes, porque é um jogo de ganha-ganha, né? É troca, eu trabalho e você me paga. Tem que ser bom para os dois, né? Você Eu falando acho. assim, eu tenho um insight aqui que é interessante. Quando você fala, né, da empresa e do empregador, né? A gente está falando de duas, a gente separa, né? Sempre essas duas coisas. A gente às vezes separa o líder do seu time, né? E assim, na verdade, isso tudo é tudo junto. É, E sempre tem essa imagem de você acabou de falar, eu trabalho e você me paga. Eu iria provocar agora, né, uma outra visão, né? Nós temos que ser parceiros. Para que todo mundo ganhe, a gente tem que ser parceiro. Para ser isso é um parceiro, ganha-ganha, né? para ser parceiro, você precisa ter essa visão de ser parceiro. Então, lógico, precisa de reciprocidade? Precisa. Eu acho que é isso que não está tendo, muitas É. vezes, essa reciprocidade, né, do corporativo. Eu não vou falar não vou nem gritar muito como corporativo, que dá uma generalização muito ruim. Eu vou falar que assim, os RHs precisam começar a mudar um pouquinho o paradigma. Os líderes de RH precisam mudar um pouquinho o paradigma daquela coisa institucional, daquela coisa, aquele treinamento que tem que ser feito para alta performance, e começar, de repente, a ter um olhar para o ser humano, individualizado. Porque é Essa, interessante. Uhum. essa questão que você falou da. É legal que as empresas, quase todas, eu acho que eu nunca fui em nenhuma ou que eu não tivesse visto a missão, valores, né? São tão bonitas aquelas frases. Aí você vai conviver um pouquinho, você vê que aquilo ficou no papel.
eu acho que trazer isso para o dia a dia é importante. E eu Exato. queria trazer uma curiosidade, que aí é uma provocação para Uhum. ti agora. Você sabia que desse grande número de pessoas hoje diagnosticadas com a síndrome, a maioria é mulher? Quando Aí eu te apresentei, quando eu te apresentei hoje, já foi uma provocação. Quando eu falei que você, além de ser advogada, era líder, palestrante e mãe, eu quis trazer um pouquinho essa provocação. Que porque além é de justamente tudo, isso, né? né, além de lidar com todos os problemas, você tem muito, a mulher hoje ela tem uma participação muito grande, né? Ela está tendo o seu local de fala, que isso já é merecido por muito tempo, né? Mas ainda muita demanda. Eu acho Ela que é ainda muita é a demanda. cuidadora de tudo, né? E eu jogo esse insight para todo mundo, essa provocação para todo mundo. Será que ela ainda está querendo provar pro mundo que ela é capaz? Ou será que ela ainda está precisando provar para o mundo que ela é capaz? Então, por isso que, de repente... Porque, assim, a gente viu ali, uma das fases, das questões do burnout é para ser visto. E a gente sabe que no mundo corporativo, hoje menos, mas a gente tem muita, essa barreira, né, para as mulheres. É muito mais competitivo para ela, é muito mais difícil para elas. Então, assim, será que não é essa vontade de ser vista, essa necessidade de ser vista que traz essa mulher para um caminho assim? Eu acho que eu acho, né? Quem sou Você eu? como Mas eu mulher, acho exato. que é uma soma, né? Pode ser um pouco disso, sim, da autocobrança. Eu quero sair desse estigma que eu sou secundária, não, Uhum, né? Eu tô à frente. E também é uma sociedade mais machista que a gente vive e existe essa cobrança até das próprias mulheres. Eu lembro que logo quando o Murilo nasceu, era assim: o Rafael te ajuda? Não, ele não é ajudante de mãe, ele é pai, ele faz as coisas dele, não é que ele tá me ajudando, ele tá fazendo a obrigação dele. Eu ouço até hoje, nossa, que bom que o Rafael te ajuda. Eu é falei, gente, eu muito não interessante isso, contratei o né? Rafael, ele é o pai do Murilo, ele tem que fazer, né? Abraço, Rafa. É isso aí. Tá na natação com o Murilo agora. É, E é assim. E os dois trabalham, os dois a gente divide tudo. Porque assim, e acho que isso falta nos relacionamentos, falta na vida pessoal e pode sim, vir a atrapalhar a vida, na verdade, profissional. na vida Acho por isso profissional. que eu volto à questão de que os próprios empregados, incluo os líderes também, têm que se conhecer. Se eu não estou trazendo alguma frustração minha, pessoal, para o meu trabalho. Eu acho que Não é que um sejam conjunto. coisas separadas, né? É minha É, vida, mas eu tenho que tomar cuidado para não estar jogando isso no outro, uma é frustração que é porque minha. você já ouviu aquela coisa? Não, tem eu pessoal, eu profissional, né? As Uhum. pessoas costumavam a fazer isso, a dividir essa. Na verdade, você é um só e você leva para onde você for o que você tiver com você. É, Então, assim, se você tá brava com o seu marido, ou se você tá brava com a sua empresa, se você tá. Não adianta, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Então, não adianta você correr, não adianta você esconder que vai junto, né? Então, quando você traz essa questão, né, sobre o olhar para si mesmo, né, porque o que você falou, não, será que esse burnout também não é consequência, de repente, de uma negligência, né, desse indivíduo com a própria saúde mental e depois levou isso para a empresa e fala que o emprego que é tóxico? Eu acho que é uma junção de fatores e é muito complicado você verificar por isso. Por isso que muito importante para todo mundo saber, ó, informação para todo mundo. Só quem diagnostica o burnout é um psiquiatra, tá, pessoal? Aqui hoje a gente está discutindo, está trazendo tudo isso, mas para diagnosticar, para te dar um laudo, para te dar uma receita, isso é um psiquiatra. Então, quando ele vai
a um profissional competente, um profissional ético, normalmente é feita toda uma investigação, né, para saber realmente se isso é uma síndrome de burnout, né? Então, essa dor, essa questão, né, essa demanda que o paciente traz, vai realmente direcionar para a síndrome de burnout. Porque, é claro, é como eu falo, somos biopsicossociais, e uma dessas facetas vai interferir na outra. Então, assim, você começa o burnout, você começa a se sentir mal, vai somatizar no corpo, vai começar a doença vai provocar a depressão. Então, uma coisa vai provocando outra. Então, vai agir dessa forma mesmo. Então, é assim, a minha bandeira para essa, para essa live é a saúde mental, olhar para si mesmo. Eu, com uma grande amiga minha, te falei isso, com uma grande amiga minha, nós criamos um programa de saúde mental para as empresas. Por quê? Exatamente para isso, Fernanda. Para a pessoa começar a olhar para si mesmo e identificar em si mesmo esses conteúdos que possam levá-la, por exemplo, a trabalhar demais, quando você falou da fuga. Então, se você resolver a sua fuga, você não vai querer trabalhar demais, porque você resolveu a sua fuga. Você vai identificar. Identificar que você está passando dos seus limites, eu acho que é interessante. O líder entender que ele, mais do que ninguém, tem a obrigação e a responsabilidade para consigo mesmo na saúde mental. Se você é um líder que não cultiva a saúde mental, você tem os seus dias contados quando a gente fala sobre você estar saudável. Porque você não vai conseguir superar limites o tempo todo. Vai ter uma hora que o teu corpo, né, que a tua bio vai falar, chega, tá aqui, acabou. Né? Então, eu acho que é interessante. E nesse programa, a gente trouxe 4 passos, 4 pilares que é muito interessante. O acolhimento. Todo mundo busca acolhimento. Ninguém busca se acolher. Verdade. Todo mundo. Eu tô chateado, vou procurar marido, esposa, vou procurar mãe, pai, tio. Gente, primeiro o acolhimento tem que vir de você. Se você não se acolher, você está em um lugar sem direção. Né? Você está uma nau desgovernada, você não sabe para onde você vai. O segundo é educação. Você tem onde buscar. Você sabe onde buscar. Hoje em dia, você liga um celular e você tem muitas informações e muitos conteúdos que são interessantes. Então, tem onde buscar isso. Então, busca isso. Né? Entre em um programa de mentoria, entre num programa de saúde mental, entre num programa que você possa se conhecer. O autoconhecimento, você busca ele de várias formas. Né? Então, assim, você pode pegar autoconhecimento fazendo terapia, fazendo retiro, fazendo meditação, fazendo yoga. Você tem muitas formas de se autoconhecer. Né? Lógico que eu vou vender meu peixe aqui. Terapia, quando você faz terapia, resolve. Tá? Resolve. Não estou falando só com psicanalista, mas com um paciente também. Né? Eu acho que resolve. Terapia traz para você questões que muitas vezes nem você sabe que você tinha. E essa que é a questão. Então, é o acolhimento, é a educação, é o autoconhecimento e, por último, o desenvolvimento das suas competências emocionais, que a gente fala tanto que o líder precisa ter para conseguir, né, prover um ambiente saudável para o seu time. Agora, para não começar essa propagação de ambiente tóxico, né? A minha bandeira que está linkada à sua é a prevenção. Então, com certeza, com certeza. Lembra que eu te falei quando você veio me procurar? Que você falou, Wellington, como é que a gente faz como é que a gente faz quando isso acontece? Eu falei para você, eu falei assim, não, o interessante é não deixar acontecer, né? Olha aí quantas fases existem do burnout. Então não tem como você deixar para lá, falar, não, aconteceu de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro, gente. Porque eu não vou negar que a minha preocupação tem as pessoas doentes, mas tem aquelas que vão se aproveitar. Tem aquelas que vão que vai sobrar para a empresa que não merece isso.
até por falta do conhecimento da própria pessoa, por ela não se cuidar e assim, é natural do ser humano, muitos preferem achar um culpado do que uma solução. Então, o culpado é a empresa e não o que eu sinto, o que eu fiz, eu preciso melhorar, preciso me tratar. Pode ser a empresa também, como pode não ser. Como eu disse, eu já tive casos de empresa que realmente tinha assédio dentro da empresa. Só que a própria empresa, ao perceber que tinha alguma situação errada, tinha indícios ali, nos chamou, contou a história, nós fomos lá, fui com a equipe, conversamos, avaliamos, criamos treinamentos também, tá? Do que pode, o que não pode, do que é certo e do que não é certo. Tem muita empresa que é fora do Brasil que não entende muito esse trato que a gente tem. Até é engraçado falar que às vezes a gente fala ambiente tóxico, falta de respeito. Outras empresas, outros países acham que a gente é demais até. É muito dodói com o empregado. Então, quando é multinacional, às vezes é mais difícil. A cobrança é maior, é mais fácil de ter esse ambiente não tão salutar em razão da própria cultura da empresa, de onde ela vem. Então, esses treinamentos são muito importantes até para mostrar como é a legislação do Brasil, como é a situação dos empregados, qual é a responsabilidade da empresa, porque a gente não pode esquecer, eu bato nisso, que a empresa também tem uma responsabilidade social. Adoecer empregado não é a intenção de ninguém. Ninguém Eu quer acho que adoecer, não. né? Ninguém quer adoecer. Então, o que a gente pode fazer? E tempo, Wellington. A nossa vida está cada vez, parece que mais curta, que o dia é mais curto, a gente tem mais coisas. Eu tenho mania, tá? De caderno, de agenda, você me conhece, checklist, aquele monte de coisa que eu tenho para fazer. Chega no final do dia, você fala, meu, eu planejei tantas coisas, faltou aqui. Mas eu trabalhei, eu fiquei tantas, eu enrolei. Eu gosto de resultado, eu não sou de ficar enrolando, eu gosto de ticar as coisas resolvidas, sabe? E às vezes não dá tempo. Aí vem a tecnologia que dá uma sobrecarga na gente, porque ó, é Isso, live, é eu ia falar uma internet. coisa para você. Exatamente sobre esse ponto da tecnologia. É engraçado, porque o homem criou tanta tecnologia para que ele tivesse mais qualidade de vida, e ele acabou tendo menos qualidade de vida porque a tecnologia acabou aprisionando ele num ciclo muito mais rápido, né? Assim, hoje em dia, eu trago aqui o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é aquela sensação que você está perdendo, porque você olha e vê todo mundo fazendo tudo, então já traz Uhum. essa sensação para o ser humano. É, Isso está você muito tem a em impressão alta que seu hoje. dia é mais curto que o dos Do que os demais, né? outros, exatamente. E é uma sensação falsa que a gente tem, mas a gente tem, exato, isso acontece, né? E outra coisa, você falou uma coisa muito interessante que eu sempre trago, eu acho que eu sempre vou trazer, porque é um insight muito interessante. Quando você está no lugar de vítima, eu acho que é muito interessante se perguntar isso. É, é Porque verdade. você se põe no lugar de vítima. Uhum. E aqui eu não estou falando que a pessoa não está sofrendo disso. Não é isso. Você está sofrendo. A É. dor é real. Mas muitas Mas o que você vezes, fez para acabar com essa dor? exatamente. Então, às vezes, a dor é gostosa, fica ali. Por quê? Porque não é que a dor é gostosa, mas eu tenho uma sensação de, ok, eu no local de vítima, com essa dor, vou ser olhado, vou ser visto, vou ser cuidado. Eu sei E é lidar com exatamente o essa dor contrário. ainda, né? Essa dor eu já conheço, eu não preciso me movimentar e procurar coisa nova, né? Essa dor Exatamente. Então eu e ela, a acontece gente muito. já tem uma vivência aqui. E ó, é um psicanalista que está falando, então eu não estou falando aqui para você que você não está sentindo a dor, eu não estou falando que ser vítima é você que escolhe, é inconsciente esse processo, tá? Só que a partir do momento que com programa de autoconhecimento, com terapia, você se vê nesse local, você consegue sair dele. Olha, vou te contar um projeto do escritório, que na verdade que vai ser lançado mês que vem, e já é de primeira mão, que foi nesse caminho, tá? Falando da falta de tempo, a gente sempre fez, eu sempre fiz categoria, né, no sentido de, nossa, veio uma ventania agora, o sentido da gente revisar os procedimentos da RH, tá? Então é um trabalho que há 15 anos o escritório faz com muita maestria, de te dizer o que está certo, o que está errado, da parte documental à parte humana.
E a gente percebeu que as pessoas não estavam, embora precisassem dessa revisão, não estavam tendo tempo para fazer essa revisão. O tempo de me atender, o tempo de atender qualquer uma das advogadas da minha equipe, não consigo. Nós digitalizamos isso, transformamos numa plataforma. Todo esse conhecimento nós colocamos lá, então, para que você possa fazer no momento que você estiver disposto. Eu não preciso ficar lá te implorando meia hora de atenção, porque se você tiver essa meia hora só às 7 da manhã, você vai fazer às 7, às 9, e eu vou estar ali, eu vou estar recebendo e vou estar te... Olha como tudo está mudando, velho. Antes eu tinha que ir na empresa e pegar 10 passos, por exemplo, para olhar. Hoje a pessoa me manda tudo no momento que ela quer. Foi o que eu trouxe para você. Eu acho que a tecnologia está aí para a gente usar. E ela tem que ser boa para a gente. Ela tem que ser bem usada. Exatamente. A gente tem que usar ela para otimizar o nosso tempo, para que a gente tenha tempo para cuidar de nós mesmos. E não o contrário. Eu achei maravilhoso, assim, eu sou apaixonada por essa, chama Compliance Trabalhista Digital, sou apaixonada por ele, justamente por te deixar livre para fazer no seu momento. Interessante. Você tem as suas... E eu queria colocar uma coisa aqui, te fazer uma pergunta. A gente falou que a maioria dessas pessoas se sentem super-homens, Mulher Maravilha. Aliás, eu usei esse termo porque eu acho bárbaro... de vez em quando a gente vê aí na internet, tem umas bobagens que são interessantes, né? E uma é ver a Mulher Maravilha tirando o uniforme, deitando cansada, assim, hoje eu que quero descansar. E eu acho que a pandemia trouxe um pouco de que a gente não é essa Mulher Maravilha, de que a gente não é esse super-homem. Que quando te isolou de todo mundo e te deixou assim sem condições de tomar decisões que pudessem, você tinha que esperar. Você não tinha poder. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Cultive a sua vulnerabilidade. Não estou fazendo apologia à vulnerabilidade, mas você tem que entender que você é ser humano. E que às vezes dói, precisa chorar, e tudo bem chorar, vamos lá e vamos continuar. É isso aí, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nesse processo. Eu falei para você, é interessante porque uma vez eu fiz uma palestra e eu iniciei a palestra assim, olhando para as pessoas, e todo mundo me olhando. E eu não me apresentei. Porque eu fiquei esperando as pessoas olharem, elas ficaram estranhando. E eu falei para elas assim, ok, eu sou ser humano Wellington. Mas todo mundo esperando que eu fosse falar quem, de onde, por quê, de onde você veio. Quando a gente, por exemplo, é contratado para uma palestra, eles querem saber o que você fez, onde você fez, quantas... Por quê? Porque as pessoas olham para títulos, eles olham... Lembra que eu te falei no início da palestra? Vou te chamar de Fernanda. Eu sei que você lutou pelos seus... Mas aqui, quem eu quero conversar aqui, quem a gente quer trazer aqui é o ser humano. O que eu te falei? Que no escritório nós tiramos isso. Gente, que a gente se chama... Primeiro entre os sócios, depois com a equipe, e foi indo, porque... Então, quando você fala sobre ser super-homem, super-herói, né? Você pensa em toda a bagagem do super-herói. O super-herói não pode demonstrar vulnerabilidade, ele tem que inspirar todo mundo, ele não deita para dormir, ele não vai ao banheiro, ele não tem relacionamentos, porque não dá para ter relacionamentos se você é super-herói. Ele tem que salvar o mundo, né? Ele tem que salvar o mundo o tempo todo. Então, assim, aí eu pergunto assim sempre, o que você já conhece, eu vou falar mais uma vez. Quem disse que você precisa... Quem disse? Gente, usa o quem disse. É muito bom esse quem disse. Cabe em tudo e te faz pensar. Faz pensar, mas é uma auditoria consigo mesmo. Quem disse que eu preciso? Por que eu estou fazendo? Você sabe que tem até um livro do Cortella, né, que fala para que fazemos o que fazemos. Eu estou começando a ler agora. Para que fazemos o que... E eu acho que a pergunta em si, para mim, já ganhou. Por que você faz o que você faz? Hoje, eu vou terminar, acho que a gente precisa ter... Nossa, e a gente aqui duvidando que a gente vai falar 1 hora. Nem sei que horas são. Tá quase 8h30. Então a gente vai terminar. Hoje teve uma pessoa que me falou assim, que saiu de férias, e falou que nas férias ela pensou muito, repensou muitas coisas. Interessante. Por que você precisou ter as férias para repensar?
Porque você não Verdade. pode pensar em todos os dias. Então, É é verdade. esse tempo que as pessoas precisam começar a se dar. E as Esse pessoas tempo. precisam lembrar que elas não precisam fazer as coisas sozinhas. Pare Não. de achar que é E elas super. podem pedir ajuda. Pode E pedir ajuda. vulnerabilidade não é fraqueza, pessoal. Vulnerabilidade não é fraqueza. Para de Em pensar todos isso. os sentidos. Se você não sabe fazer. A gente não contrata, não vai ao médico, não contrata o pedreiro, a cabeleireira. Por que não? É a Contrata o mesma coisa. advogado, contrata o psicanalista. É isso que a gente precisa. E É, essa união de forças para todo mundo, para a gente voltar ao ganha-ganha. Para ser todo mundo parceiro e todo mundo ganhar juntos, né? E exatamente. Eu acho que salutares, né? pode ser até uma visão romanticista, mas não é. É porque você precisa realmente ter essa ideia de que, não, é assim que você vai ser, vai conseguir chegar lá, ter o seu sucesso, né? E é Então, assim que a gente fala em prevenção, né? A gente não assim que a pode gente fala em esquecer disso. prevenção. Assim que a gente fala em prevenção. Olha, ficaria aqui mais 3 horas. Tá Ah, muito eu também. gostoso, Eu ia tá muito sobrar só bom. nós aqui, porque ia todo mundo Vamos dormir. fazer outras vezes, né? Combinadíssimo, meu Eu amigo amado. vou só deixar um recadinho para todo mundo. Eu tô para fazer um projeto que é um pouquinho ambicioso da minha parte, porque é tempo que a gente tem que ter. E é isso que eu falei para você. A gente precisa ver. Mas pelo menos uma vez por mês eu vou fazer uma live que vai chamar Chá com o Psicanalista, Legal. onde eu vou trazer tópicos aleatórios e vou parar aqui na frente da câmera e estou aguardando quem quiser tomar um chá comigo. Então, Ah, isso vai começar a vai acontecer a ser partir de muito bom. fevereiro, né? Vou deixar aí com todo mundo aí nos posts depois, mas é bom as pessoas saberem. Mais uma vez, por favor, deixa o seu recado, deixa os seus, eu não sei, seus contatos, o que você quiser deixar, Fernanda. Claro, eu quero deixar assim. Quem quiser saber um pouco mais desse assunto, nós ainda vamos falar. Fiz um artigo que vai ser publicado no site do escritório, com a participação do Wellington, que foi de fato assim que surgiu a nossa conversa. Olha lá no Duarte Tonetti Advogados. Fernanda também é o meu e-mail, fernanda@dtadvogados.com.br. E acho que tanto um quanto o outro tem muito a contribuir, tá? Estamos à Com disposição, certeza. sempre, viu? E quero tomar esse chá. Pena que, quem sabe, essa live, em vez de ser online assim, só não é transmitida online, mas o chá é presencial, né? Pode ser, pode ser. Sabe? Vamos ver sim. Tá bom? Um grande abraço a todos. Beijo, Muito bom obrigado a descanso. todos. E vou repetir: se você assistiu essa live, mesmo depois que ela aconteceu, você pode compartilhar com todo mundo. Ajuda a gente aqui no canal a levar mais conteúdos para todo mundo. Obrigado, muito obrigado, Fernanda, pela Eu sua que agradeço. participação, viu, amiga? Um beijo, fica Grande com Deus. beijo, tchau, até mais. Tchau, tchau.